Amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, eu quero meditar com todos neste dia em 1 Coríntios, capítulo de número 14, até o versículo 1 a 40, acerca dos dons de profecia e de línguas, ordem no culto. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O dom maior, querido, é o dom do amor. E ele diz: siga o amor, siga a caridade e procure com zelo os dons espirituais, inclusive o dom de línguas. Principalmente o de profetizar. Ele vai explicar aqui que a profecia todos têm o direito de pedir. Agora não significa que a pessoa vai ser um profeta, porque para profeta ele tem que estar sendo usado de uma forma consistente em pelo menos 3 dons: dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dom do discernimento de espírito e de profecia. Mas Deus pode usar realmente a pessoa em profecia, a simples profecia. E aqui está dizendo: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Aqui ele vai falar sobre essa língua de edificação. Quando você estiver orando, não é para você orar alto, para que você diga que é espiritual. É uma língua de edificação. As pessoas não vão entender, mas você vai estar orando diretamente a Deus, e em espírito você vai estar falando mistérios, que são os planos, né? Aquilo que está na mente do espírito, aquilo que está revelado antes da fundação do mundo, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A pessoa que é usada em profecia, ele é usado para edificação da igreja, exortação e consolação. Agora, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aquele que ora noutra língua edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. E ele diz: e eu quero que todos vós falei línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Aqui ele já está dizendo que Deus pode levantar alguém na igreja, ele fala em línguas, e usa outra pessoa, ou a mesma pessoa, com o dom da interpretação. Seria como se fosse uma profecia. Seria não, é uma profecia. Vamos fazer uma comparação de uma moeda de 10 centavos. 10 centavos seria a profecia completa. Mas aí você pega 5 centavos e 5 centavos. Vai completar os 10 centavos. Seria Deus levantando alguém falando em línguas, usando outro para interpretar. Seria uma profecia para a igreja, para edificação, exortação e consolo. E ele diz: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando língua estranha, que vos aproveitaria, se vos não falasse ou por revelação, ou por ciência, ou por profecia, ou por doutrina? As pessoas não vão entender. Não é realmente aí algo para os homens. Mas ele diz: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distinto, como saberá o que se toca com a flauta ou com a cítara?
Porque se a trombeta não der, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem significantes, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. O ímpio, o idólatra não vai entender se você estiver falando a língua de edificação, que é para o seu benefício, a não ser se for uma língua que tem interpretação. E ele diz, há, por exemplo, tantos gêneros de vozes no mundo, e nenhuma delas é muda. Existe a voz dos pássaros, dos animais, a voz humana, a voz de Deus. Tudo tem o seu significado. Porque se eu ignorar o valor da voz, serei barbo para com aquele que falo. E o que fala será barbo para mim. As pessoas não vão entender quando você estiver falando alto na igreja. Uma língua de edificação, não tem interpretação. Assim também vós, pois que desejais dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Estudar, querido, conhecer, para que não haja confusão. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Querido, muitas vezes, Deus, quando eu estou orando em outras línguas, a língua de edificação, Deus me dá a interpretação, quando Ele quer. Esses dias atrás, estava num culto lá no Paraná, Deus usando realmente uma cantora, e Deus me trouxe a interpretação e eu passei para a igreja. É um dom. Pelo que fala a língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quando você ora noutra língua, você ora de fato, o seu espírito ora de verdade. A sua mente, o seu entendimento, ele fica sem fruto. O que você tem que fazer? Se Deus não te der a interpretação, você não tem a língua de interpretação, o dom de interpretação, digo, ocupe a sua mente com coisas boas. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua bênção, pois não sabe o que dizes. Então Paulo aqui explicou, querido, não existe confusão. Ele está falando aqui de profeta, ele está falando aqui língua de interpretação, ele vai falar da língua que são sinais para os incrédulos, e vai falar da língua que é a sua edificação. E ele está dizendo, ó, porque realmente tu dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Aqui quando você ora noutra língua, verdadeiramente você dá bem graças a Deus. Mas a pessoa que está ouvindo o indulto, ele não está entendendo, não é uma língua para homens, senão a Deus. E em espírito você está falando mistério. Ele só vai entender se for uma profecia, para edificação, exortação e consolo, ou se for Deus levantando alguém falando em línguas, mas dando a interpretação, o dom também de interpretação, e aí seria realmente também uma profecia, ele vai entender. E ele está dizendo, porém eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha inteligência para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Não é que Paulo estava impedindo. O que ele estava dizendo? Eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, para que as pessoas entendam, o indulto entenda, do que 10.000 palavras noutras línguas, língua de edificação, que ele não vai entender. Aí ele diz assim, ó, irmãos,
Não sejais menino no entendimento, mas sede menino na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outra língua e por outro lábio falarei este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Isaías 28, 11 e 12. De sorte que as línguas estranhas são um sinal, não para os fiéis têm que acreditar, mas para os infiéis. E a profecia não são para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se ajuntar em um, e todos falar língua estranha, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão que porventura estáis loucos? Como se diz, esses crentes estão doidos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, e de todos é convencido, de todos é julgado. Quando vem a interpretação, querido, a profecia, e assim o segredo do seu coração ficará manifesto, e assim lançando-se sobre o seu rosto adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Se cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua estranha, tem revelação, tem interpretação, que se faça tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por vezes, e um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, porém fale consigo mesmo e com Deus. E ele diz: o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E no final ele vai dar aqui, ó: se alguém, porém, o ignorar, ignore. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Agora, infelizmente, tem certa igreja que proibiu e não aceita. Eles pegam 1 Coríntios 13, quando fala do amor ali. Eu digo para você, quando você começa a se edificar na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, hora após hora, hora após hora, hora após hora, a última chave que Deus vai trazer na sua vida é a chave do amor, que é o mais perfeito dom. E só vai cessar o dom de línguas a hora que a igreja for arrebatada, mas o amor continua, porque Deus é amor. Agora, infelizmente, essas igrejas proibiu o batismo com o Espírito Santo nas igrejas. Não crê, não entram e não deixa os outros adentrar. Não crê, ensina para que os outros não creiam. Não aceitam, ensina para que as outras pessoas não venham aceitar. Querido, quando eu oro noutras línguas, eu estou destruindo as fortalezas do passado, operando milagres no presente, e estou simplesmente trazendo realmente um futuro de bênção, de milagres sobre a minha vida, estabelecendo o meu futuro. É um dom extraordinário, é um dom magnífico, excelente. Segui o amor e procurai conter os dons espirituais e principalmente de profetizar. Inclusive fala do dom de línguas. Só que aqui esse capítulo Paulo vai falar de profeta, língua da edificação, língua de interpretação, língua que são sinais para os incrédulos. Mas no final, se alguém porém o ignore, ignore. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Que Deus os abençoe.